Educação sem debate. Quando a universidade vira doutrina, falamos de hegemonia ideológica não como teoria abstrata, mas como prática cotidiana dentro da universidade. A questão central não é a existência do marxismo no meio acadêmico, mas a sua transformação em pensamento dominante a ponto de excluir o confronto real de ideias. Quando uma corrente deixa de ser debatida e passa a ser pressuposta, a universidade abandona a sua função crítica e assume um papel catequético. O problema começa quando o aluno já entra num curso com uma bibliografia fechada, atravessa a formação lendo sempre os mesmos autores, sai convencido de que aquela é a única lente legítima para interpretar o mundo e, ao regressar como professor, reproduz o mesmo modelo. Não é conspiração, é inércia institucional. Nesse ambiente, os clássicos desaparecem não por falta de valor, mas por incompatibilidade com uma narrativa única. Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Burke, Hayek ou Popper exigem algo que incomoda: a aceitação do limite, da natureza humana imperfeita, da tensão entre ordem e liberdade. Sem essas referências, o estudante passa a interpretar a realidade apenas em termos morais simplificados: opressor e oprimido, culpa estrutural, redenção política. A desigualdade deixa de ser um problema a ser compreendido e torna-se um pecado. O lucro, um crime. O Estado, um tutor benevolente. Forma-se assim uma visão infantilizada da política e da sociedade. O efeito mais grave não é a militância explícita, mas a normalização silenciosa do consenso. Certas perguntas deixam de ser feitas, certos autores tornam-se motivo de riso, certas conclusões já vêm embutidas nos enunciados das provas. O aluno aprende rapidamente que discordar tem custo simbólico. A avaliação deixa de medir capacidade de argumentação e passa a medir alinhamento. Quando isso acontece, a escola deixa de formar cidadãos intelectualmente autônomos e passa a formar crentes ideológicos. A solução não está em censurar ideias, mas em abrir o currículo de forma deliberada e institucional. Marx deve ser ensinado, mas confrontado. Paulo Freire deve ser lido, mas debatido. Teorias críticas devem responder a objeções liberais, conservadoras, clássicas e religiosas. Pluralismo não é tolerância passiva, é fricção intelectual real. Uma universidade que não aceita dissenso não é plural, é apenas homogênea com linguagem progressista. Quando o mercado acadêmico só oferece um tipo de professor, o problema não é o aluno que pensa diferente, mas o sistema que bloqueia alternativas. Escola não é igreja e professor não é sacerdote. Uma sociedade que confunde educação com doutrinação troca razão por fé política. E o Brasil, como ficou claro na conversa, já tem fé suficiente. O que falta é coragem institucional para permitir que ideias diferentes coexistam, se choquem e se testem. Sem isso, não há pensamento crítico, apenas repetição sofisticada de dogmas.